Para os religiosos, os hebreus são tidos como o povo que adorava somente a Deus. É claro que isso está errado, porque infelizmente o povo hebreu era um povo idólatra. O povo hebreu foi um povo que não foi fiel a Deus. O povo hebreu, o povo de Israel, adorava vários deuses. Eles eram politeístas. Um dos deuses muito adorado pelos hebreus foi o bezerro de ouro. O bezerro de ouro também é conhecido como touro de Mênfis. Ele era adorado como um deus no Egito. Para o povo do Egito, ele era o boi Apis. O boi Apis era a representação do deus Ptah. O deus Ptah era o deus dos artesãos, deus dos arquitetos, deus dos trabalhadores. O povo do Antigo Egito acreditava que o deus Osíris encarnava no touro de Mênfis, ou o boi Apis. No livro de Êxodo, o povo é liberto da servidão e Moisés fica uns tempos sumido, falando com Deus lá na montanha, e o povo começa a adorar o bezerro de ouro, ou seja, o touro de Mênfis, o boi Apis. Este capítulo está registrado em Êxodo 32. E este costume idólatra durou por séculos entre o povo de Israel, porque até na época do rei Jeroboão, filho de Nebate, esta idolatria continuou. Está escrito: o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 a 30. E ainda, no livro de Reis, está escrito: Jeú não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. 2 Reis, capítulo 10, versículo 29. Então, a adoração do gado continuou por séculos em Israel, porque até o rei Jeú continuou a idolatria que era feito pelo rei Jeroboão. Os hebreus também adoravam a deusa Azerá, que também atende pelo nome de Ishtar, Astarte e Astarote. Azerá, Ishtar, Astarte ou Astarote era uma deusa mãe cananita. Ela era tida pelos hebreus como esposa de Yahvé. Os hebreus adoravam muito esta deusa cananita. Está escrito: porque também eles edificaram altos, estátuas e imagens de Azerá sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. 1 Reis 14, 23. Não podemos deixar de fora o deus Baal. Era muito adorado. Baal, como todo mundo sabe, era um deus, mas não era somente uma divindade. Era também um termo usado para vários deuses. Este termo, Baal, também era usado para alguns reis, líderes militares e alguma pessoa que tinha uma certa posição. Por quê? Porque a palavra Baal quer dizer Senhor. A grosso modo, a palavra Baal também quer dizer marido. É uma palavra, é um termo. Não se usa o termo Senhor para Deus e o termo Senhor para uma autoridade. É a mesma coisa o termo Baal. O nome Baal é um nome muito antigo. Tudo começa com a palavra sumeriana El e também com uma palavra usada pelos acádios, Bab. Bab e El quer dizer Senhor. Um outro termo usado para a palavra Senhor é a palavra Adon, que era falado também pelos amoritas, gutos e arameus. A palavra Adon nós vamos entender como Adon ou Adon. Então, o nome El, Bab, Adon, Adon quer dizer marido, senhor. Então, dependendo do contexto, a palavra Baal vai querer salientar uma autoridade ou uma divindade. Também era chamado de Baal os anciãos, porque eles também eram senhores.
Na qualidade de divindade, Baal era um deus fenício. Depois foi adorado em Canaã e também foi adorado em várias regiões do mundo antigo. Vários povos do mundo antigo adoravam o deus Baal. E o deus Baal, dependendo da região, do país, da época, vai mudar o nome, mas o sentido sempre vai ser marido ou senhor. Na qualidade de divindade, Baal era um deus que exigia sacrifícios humanos. Os fenícios faziam este ritual, os cananitas faziam este ritual, e outros povos que adoravam Baal faziam o ritual de sacrifícios humanos. E os hebreus, quando começaram a adorar o deus Baal, também faziam sacrifícios humanos. E o culto a Baal também envolvia orgias sexuais, bebidas e etc. Está escrito: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Jeremias 19, versículo 5. Nós vemos aqui que os hebreus, os israelitas, sacrificavam crianças ou adolescentes para Baal. O rei Manassés também sacrificou seus filhos para Baal. Está escrito: e tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hefzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar sua ira. 2 Reis, capítulo 21, dos versículos 1 a 6. E a idolatria do povo de Israel não para por aí. Uma outra divindade adorada pelos hebreus era a serpente Neustã. A serpente de bronze foi feita no deserto com um propósito, que era para punir o povo, e quando este povo punido se redimisse e olhasse para a serpente, eles seriam curados. Está escrito: e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverás todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Números 21, versículo 8. Só que, idólatras como eram, os hebreus continuaram adorando esta imagem. Essa adoração durou ainda nos dias do rei Joaquim. Está escrito: tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E até sua mãe tinha um nome desta deusa, desta divindade, para ver que a idolatria do povo de Israel estava sem controle. Está escrito: tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neustã, filha de Elnatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Os hebreus também adoravam o deus Quemos. O culto dado a esse deus era igual ao culto dado ao deus Baal. O nome Quemos quer dizer destruidor. Quemos era deus dos Moabitas. Os Moabitas são filhos de Moabe, e Moabe é o filho de Josué com a sua filha mais velha. O culto a esse deus foi introduzido em Jerusalém pelo rei Salomão. Está escrito: então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. 1 Reis 11, versículo 7. Como o culto
feito a Quemos era igualmente feito ao deus Baal, os hebreus faziam sacrifícios humanos para este deus, orgias, bebidas e etc. O rei Josias tentou abolir o culto a este deus. Os hebreus também adoravam o deus Moloque. Todo mundo conhece o deus Moloque. O deus Moloque atendia por outros nomes também, que eram Melek, Milcom ou Malcã. Essas palavras querem dizer também senhor ou marido. É a mesma coisa de Baal. Moloque, Melek, Milcom ou Malcã é o deus dos Amonitas. Os Amonitas são os filhos de Ben-Ami. Ben-Ami é o filho de Josué com a sua filha mais nova. Gênesis 19:38. Moloque também era adorado pelos cananeus, amorreus, pelos hebreus. O deus Moloque era adorado por toda a Península Arábica. O culto a este deus era também feito com orgias, bebidas, sacrifícios de crianças, etc. E o rei Salomão foi um adorador desse deus. Está escrito: porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. 1 Reis 11, versículo 5. Alguns hebreus adoravam uma entidade da morte, e esta divindade da morte não fazia tanto sucesso em Israel como os outros deuses. No livro de 1 Samuel, capítulo 28, nós vamos ver o rei Saul fazendo uma consulta espírita para uma sacerdotisa desse deus, que vai ser a Pitonisa, que morava em Endor. O nome deste deus era Nergal. Nergal era marido da deusa Ereskkigal. Ereskkigal era uma deusa sumeriana da morte, deusa dos infernos, deusa do submundo. E Nergal era o deus da morte, o deus da guerra, o deus da matança, por aí. Quando o rei Saul vai se consultar com a Pitonisa lá em Endor, é com este deus que ele faz contato. Este deus vai se transformar na forma de Samuel para enganar Saul, e desta forma o rei Saul vai conversando com o deus Nergal, pensando que está falando com Samuel. Esta prática é chamada de necromancia, porque Samuel estava morto e este deus tomou a forma de Saul. Necromancia. Quando um médium espírita faz consulta aos mortos, é chamado de necromancia. E nós sabemos que Saul pagou muito caro por isto. O deus Nergal era muito adorado pelos sumérios. Não era um deus popular no mundo antigo, mas o seu culto, a sua adoração, ficava restrita à cidade de Cuto, na Suméria. O povo hebreu foi um povo que não foi fiel a Deus. O povo hebreu, o povo de Israel, adorava vários deuses. Eles eram politeístas. O povo hebreu era um povo idólatra. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.